8 horas, 1 minuto, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, tradição e qualidade de 80 anos, Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Programa de hoje fazendo aqui uma prévia do que vai ser a aula inaugural de 2022 com a renovação chilena e os desafios da democracia na América Latina e no Brasil, e ainda falando, claro, evidentemente que da Europa e campus também. Essa aula inaugural será transmitida ao vivo aqui pela Folha FM na próxima segunda-feira, a partir das 9h45 da manhã. E com isso, recebemos aqui hoje no programa o Marcelo Gantos, que é o professor de História da UF, Jorge Gomes Coutinho, que é professor de Sociologia da UF, Hugo Borsani, professor de Ciências da UF, junto do professor Hamilton Garcia, que é professor de Ciências Políticas também da UENF. Nesse bloco, a Europa entre eleição da Hungria e da França. E eu convido aqui o Aloísio Abreu Barbosa para coordenar, comandar aí esse assunto. Aloísio, por favor. Obrigado, Nogueira. Só para lembrar que Jorge, além de sociólogo, também é cientista político, e o Hugo Borsani é professor de ciência política. Não só de ciência. Ah, tá. Perdão. Faltou aqui o ciência política. Faltou política. Obrigado, desculpa. Mas, gente, vamos lá. Vou tentar ser breve. O debate de vocês para segunda-feira é um debate focado na América do Sul, no exemplo do Chile, na perspectiva do Brasil, mas não podemos ignorar em jornalismo a factualidade. Estamos num mês onde talvez com a derrota do Trump para o Biden na eleição de 2020, na tentativa de reeleição de 2020, talvez seja o maior exemplo internacional após a derrota do Trump no poder, que é o Viktor Orbán, na Hungria, né? Inclusive aprovando legislação claramente homofóbica, criminalizando alguns comportamentos, né, homoafetivos, o que é considerado um retrocesso, né, grave. E Orbán, pelas pesquisas, iria enfrentar, tinha perigo de perder a eleição na Hungria no último dia 3, mas as urnas deram a ele uma vitória com margem muito mais folgada do que as pesquisas demonstravam. E temos agora, tivemos no dia 10 o primeiro turno da eleição do presidente, na França, nesse caso, diferente da Hungria, as pesquisas se confirmaram. O Macron ficou em primeiro lugar e a Marine Le Pen ficou em segundo lugar, como as pesquisas indicavam. Temos agora o segundo turno no dia 24. Né? Essa coisa da Le Pen, de ultradireita, ela, embora seja egressa, ela deu uma guinada para o centro, deixando esse discurso mais xenófobo. Ela falava contra a União Europeia e volta ao front, não fala mais, né? Enfim, como é que vocês veem essa realidade da Europa e as consequências dela para o mundo todo, sobretudo o Brasil? Eu vou começar pelo Marcelo Gantos. Marcelo. Sim, bom, estamos frente a um cenário bastante singular, né? Eu acho que a pandemia, as circunstâncias do conflito de Ucrânia, que tem consequências importantes também nas adesões políticas e na reconfiguração dos mapas, né? Tem trazido para o cenário o ressurgimento já de tendências nacionalistas, que estaban creciendo silenciosamente, mas efusivamente, dentro de los principios y adhesões populares.
na Europa, né? Tenho tido a oportunidade de estar con bastante frecuencia en estos últimos años en Europa, sobre todo en una parte mediterránea, y há un comprovado aumento, né, da extrema-direita, que se expressa a partir de novas formulações modernizadas, né? Essa tendência é uma tendência que está expressa na soberania popular nessas eleições, né? Que é bastante preocupante, né? Preocupante em termos de o destino dessa Europa, né? Dessa ideia de Europa e das possibilidades de los princípios democráticos, né, que foram constituídos ao longo do tempo a partir dos princípios da Revolução Francesa, que se constituíram como valores sociais, né, dessas comunidades, voltem a estar em risco, né, a partir da emergência de figuras com certa eloquência populista e que incorporam de alguma forma também demandas das pessoas comuns, né. O caso da França é um caso talvez mais paradigmático, né, de todo esse processo, por ser os espaços democráticos mais representativos do Ocidente, né, por sua trajetória, por sua configuração, né, histórica também. Então, eu vejo que o que a gente está assistindo é apenas uma representação de um estado de viver dessas comunidades. Os medos, né, que foram construídos a partir de situações que para nós são bastante distantes, né, como, por exemplo, os problemas migratórios, a integração ou desintegração dos mercados locais, os regionalismos, que surgen con fuerza, los nacionalismos, que evidencian también una desconfianza en la idea de una Europa integrada y homogénea. 30 segundos, profesor. Colocan para las personas comunes los desafíos de las demandas, las necesidades, a falta de trabajo, a crisis del mercado de trabajo que es permanente, y es uno de los grandes flagelos, digamos, de la democracia, en términos de ataque directo a la capacidad de integrarse en una sociedad de mercado como un ciudadano activo, como participante, con capacidades de consumo. Todas esas variables que a gente analiza en la escala regional nosa de una manera mucho más digamos, forte em termos de impacto, né? Tem construído também uma degradação na sociedade europeia que se expressa também na desconfiança nas lideranças tradicionais. E isso coloca também em evidência o desgaste das ideologias tradicionais para dar conta das respostas que essas pessoas exigem, né? É uma sociedade de millennials, né, que no tiene lugar en ese mundo productivo, una sociedad donde el trabajo se extingue, donde es una sociedad de empleos precarios, donde la precariedad pasa a se tornar un elemento central en la vida de las personas, la incapacidad de construir proyectos de vida, genera un descontentamiento que se atribuye generalmente a las formas de administración y de gobierno. Mas eu acho que o que está em jogo, para além de bem-estar, né, como Hugo também se referiu, e Jorge, né, da perda, o anseio de bem-estar, há uma crise de valores, de ideias, né, das ideias que, digamos, balizaram e construíram todos os ideários democráticos ao longo do século XX, elas estão em franca decadência. As formas tradicionais de organização de partidos también no representan los intereses de esas nuevas poblaciones, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que se voltaron
para propostas mais internacionalistas, ecológicas, ou para decisões muito mais radicais em termos de nacionalismos, digamos, excessivamente antidemocráticos. Obrigado, professor. Estamos vendo uma polarização que expressa de alguma forma a grieta que a gente vive na Argentina e em Europa se vive desde uma dimensão socioeconômica muito profunda, né? A crise econômica tem trazido também a desconfiança nos valores e nas ideias de uma sociedade iguais. Então, não temos mais um modelo de sociedade iguais. Temos uma sociedade baseada em uma atroz competência entre os aptos e os inaptos, né? Los ineptos que ficam excluídos de qualquer participação social representativa. Então, essa massa de pessoas desiludidas encontra expressão política nesses discursos, né? Marcelo, obrigado. Vamos contar mais tempo dos outros. Tá. Perfeito. Obrigado. Eu vou passar, eu acabei repetindo a ordem, vou começar invertendo ela agora. Eu vou para o Hamilton, que foi o último a falar. Eu só quero lembrar o recado que o Orbán deu ao ser reeleito. Que aquela vitória ia ecoar em Bruxelas, ele não estava falando menos da Bélgica do que da sede da União Europeia, né, Hamilton? Então, eu acho, eu vou retomar a questão levantada pelo Marcelo, porque eu acho que ela é central para a gente entender, assim como eu considerei central para entender a especificidade latino-americana, dentro da ideia de modernização e de democratização, é fundamental para entender a crise da democracia ocidental, sobretudo no caso europeu. A democracia, o próprio processo de modernização ocidental e a democratização, ela dependeu fortemente do fator econômico, da ascensão econômica da Europa, como engendrando nações que vieram a dominar o mundo e a colonizar o mundo. Então, a democracia é fortemente dependente desse aspecto do crescimento econômico, da inclusão econômica. E é precisamente isso que, desde os anos 70, em função do processo de globalização, primeiramente a concorrência japonesa, depois os tigres asiáticos, agora finalmente a China, fora os outros países também, a própria América Latina, que ascendeu, de certa maneira, nesse processo, tudo isso tornou a base econômico-social da democracia ocidental uma base instável e declinante. Agravado pelo fato de que o pacto, a chamada Pax Americana, né, quer dizer, o pacto de governança e paz a partir da Segunda Guerra Mundial, baseado nessa prosperidade e baseado também na Guerra Fria, ou seja, na ameaça que a presença militar soviética e o discurso dos partidos comunistas exerciam sobre as massas trabalhadoras na Europa, criavam a necessidade de que liberais e socialistas moderados se acordassem em termos de um pacto de sustentabilidade da democracia, ou seja, o welfare state, né? Uma democracia que não podia ser unicamente baseada nas regras de mercado, mas também na proteção social e na defesa de valores da própria estabilidade social. Tudo isso também ruiu com o fim da União Soviética, né? Então, de modo que, a partir dos anos 90, quer dizer, não só se combina a decadência econômica, como o fim do pacto interno dessa Europa pós-guerra, da necessidade de conter os comunistas. E a partir daí, o capitalismo, né, a gente sabe de Margaret Thatcher, quer dizer, toda a emergência do discurso liberal radical, né, oitocentista, né, chamado neoliberalismo, se impõe, criando um forte impacto no tecido social, né, precariza, como o Marcelo bem descreveu. Então, com base nessa Europa em decadência e nessas massas populares empobrecidas, aonde vem se juntar uma leva de imigrantes
que tem a ver com a estratégia do enfraquecimento dos sindicatos, né? Porque essa é uma das questões da 30 segundos, professor. Da tensão social europeia. A imigração nos anos 50, 60 do século passado na Europa foi fortemente motivada pela ideia de quebrar os sindicatos, enfraquecer a classe trabalhadora e propiciar melhores condições de acumulação para o capital europeu. E isso foi criando uma tensão interna também dentro dessas sociedades, que explodiu agora com a Primavera Árabe e o desmanche dos regimes modernizantes do Oriente Médio, e para não falar das guerras. Então, isso compõe um quadro explosivo em termos da condição política e social da Europa, onde esses elementos da direita têm condições de prosperar, diferentemente do fascismo, propondo a permanência de uma certa normalidade liberal, porque eles não são contra, eles se dizem iliberais e não antiliberais, ao mesmo tempo em que investem nas pautas de inclusão, proteção social e resgate do velho welfare state americano, inclusive falando em reindustrialização da Europa via protecionismo. Enfim, uma pauta que antes estava identificada exclusivamente com a esquerda e que agora faz parte também da direita radical. Obrigado. Sim. Lembrando que, no caso, isso explica o desmanche das instituições, dos partidos tradicionais, por exemplo, na França, né, que é muito acentuado, como bem lembrou o Marcelo, né, e também coloca aí um eixo para a gente refletir segunda-feira na nossa aula inaugural, um eixo de articulação entre Europa e América Latina, porque esse fenômeno também acontece no Chile e de certa maneira, a liderança representada pelo Mélenchon na França tem paralelos com a liderança apresentada pelo Boric também no Chile, na medida em que eles representam uma tentativa da esquerda de reacionar a sua pauta de inclusão e de desenvolvimento e modernização fora dos parâmetros exclusivos da velha luta de classes entre operários e burgueses que marcou todo o século XX. Então, é uma questão para a gente refletir e lembrar, para a gente poder aprofundar segunda-feira digamos, esse paralelo entre a nova liderança de esquerda que aparece na França, com Mélenchon, e a nova liderança de esquerda que aparece no Chile, com o Boric, que são dois exemplos assim, muito diferentes daquilo que a gente está vivendo. Obrigado, Hamilton. Muito obrigado. Vou passar agora o professor Hugo Bossani, saudar aqui como Marcelo, a primeira vez que ele veio no programa, e tenho tratado com o Hugo, tentado agendar algum tempo, e o Hugo fala da dificuldade de acordar cedo. Ele acordou cedo e eu acordei tarde, então peço desculpas aqui em público, especialmente ao Hugo. Vamos lá, Hugo. Obrigado a todos novamente, obrigado a Luiz pelo convite. Bom, eu vou começar aí pelo caso concreto das eleições da Hungria e da França. Há um fenômeno comum, que como tem sido comentado aqui, que é o auge, o aumento da extrema-direita, essa questão antiliberal, ou iliberal, e autoritária. Porém, são duas eleições em contextos bem diferentes. Não? A Hungria já há um tempo que, inclusive, por muitos diferentes análises na área de ciência política, é considerado praticamente não é um Estado plenamente democrático, porque uma das questões básicas dos Estados democráticos liberales é a separação de poderes. Nesse momento, na Hungria, já faz algum tempo que não tem uma efetiva separação de poderes, as principais instituições de controle estão totalmente cooptadas pelo partido no poder e, pelo tanto, inclusive a possibilidade de oposição através da mídia, através dos intelectuais, das atividades intelectuais,
uma série então de situações que fazem onde a possibilidade realmente de o que está no poder, o partido que está no poder, conseguir, mesmo genuinamente, sem necessidade de uma corrupção aí, de um controle do momento eleitoral, de conseguir um apoio que se fazem relativamente predecibles, por mais que não se esperava aí com uma margem tão grande. A gente sabe, por exemplo, algumas pesquisas independentes confirmam que, por exemplo, na Rússia, o Putin tem um amplo apoio, mas também não é possível. Os opositores vão para a prisão, não são envenenados, a prensa não é livre, isso contribui, facilita essa capacidade de manipulação desde o poder para a opinião pública. E a situação da França sim, é completamente diferente, porém com o risco de desabar em algo parecido, já dada a proximidade de Marine Le Pen e o setor que ela representa com as propostas do Orbán. É interessante também asseñalar que estes partidos estão muito vinculados, defendem, ou têm muita dificuldade em condenar a invasão russa na Ucrânia, tem uma grande proximidade com Putin, ou seja, com sistemas não liberais, sistemas democráticos não liberais que não permitem livremente a oposição. Então, você tem aí as razões desse auge, já foram bastante explicadas, comparto com a maioria delas, enquanto esse auge da extrema-direita, essa dificuldade dos partidos tradicionais de direita e de esquerda de responder às novas demandas, de uma situação econômica e globalizada, com um auge das telecomunicações que incide em todos os aspectos da vida social, do trabalho, etc., e que dificulta... 30 segundos, professor. Dificulta realmente dar uma resposta efetiva. Na verdade, mas porém, há também um debate de ideias, que não é uma questão econômica, há um debate aí de ideias, há um auge da ideia de que esse diálogo é complicado, que há um auge quando as pessoas, quando os cidadãos descreem da democracia e começam a simpatizar com algum governo que não seja democrático, geralmente eles estão pensando que vai assumir, vai ser, digamos, de alguma forma de acordo com as ideias dele. Aí ele concorda com um governo que possa ser autoritário e barrar a oposição, que é a que molesta. E aí, de direita ou de esquerda. Então, o que há é um auge ou uma fragilização da ideia de diálogo, de comunicação, de negociação. Há um auge da ideia de impor, dada a dificuldade dos resultados dessa negociação e dada a dificuldade da negociação. A democracia nunca foi um regime fácil. O mais fácil é o rolo compressor, como se resolviam as coisas com a imposição, com a força. Então, a democracia sempre foi um sistema frágil, está mais frágil hoje, parte pelos comentários feitos aqui, pelas análises feitas aqui, mas também a ideia de... há um debate de ideias, além dessa questão econômica, há um debate de ideias de fragilidade, dessa ideia de liberdade de expressão, apesar de que estes sectores radicais se baseiam muito no conceito de liberdade, eles são iliberais, claramente são iliberais, não compartilham com essa discussão, chegam ao poder e querem barrar ou limitar possibilidades de discussão. Obrigado, professor. Isso para terminar, eu acho que o que é fundamental é justamente o que estamos fazendo aqui. Os setores acadêmicos, os setores da mídia, os setores políticos liberais precisam entrar nesse debate, precisam ser mais eficientes em relação das questões econômicas e sociais, mas precisam entrar nesse debate da relevância dessa discussão, desse confronto de opiniões. Isso que me parece que é importante. Que falava o
clássico Alexis de Tocqueville, quando via também os problemas da democracia na América, quando ela surgia e dizia, bom, os desafios são muitos, né? Os desafios são muitos frente a essa situação, porém, o que nos resta fazer, além das questões de eficiência econômica, é debater, apresentar essa discussão claramente e tentar na discussão, no discurso, porque a questão do discurso são fundamentais nesse debate internacional. Obrigado, Hugo. Só para lembrar, para passar a bola ao George, que hoje não é meu dia. Além de ter perdido o horário, eu falei que era o primeiro programa do Marcelo, não é? O Marcelo participou aqui do Folha no Ar, Marcelo Gantz. É o primeiro programa do Hugo. E só para reforçar, no primeiro turno, pelo menos, da eleição francesa, existia um candidato à direita de Le Pen, que era o Eric Zemmour, né? E ressaltar que Le Pen, pelo menos no discurso, tem tentado caminhar para o centro. Jorge, deixar você fechar o bloco, por favor. Ótimo. Bem, vamos lá. Eu vou ser conciso. Bom, eu vou pegar... eu acho que a fala da Luísa tem uma Bruxelas simbólica, né? Como ele mesmo disse, não é uma questão geográfica propriamente, né? Mas é uma questão do que simboliza Bruxelas. Eu vou trazer para a questão da discussão sobre a crise das democracias, mais uma vez, né? Eu vou reiterar um ponto que eu falei no primeiro bloco, de que a legitimidade do sistema, né, ela precisa lidar com a entrega de resultados aos eleitores. Quando você está diante de uma série de medidas que não se traduzem em bem-estar, algo que eu também disse no primeiro bloco, né, você gera uma crise de legitimidade, né, que é algo, inclusive, cíclico. Né? Você já viu essas crises de legitimidade da democracia em vários momentos do século XX. Tá? Vale isso para a primeira metade do século XX, ainda no final dos anos 20 e etc. Nos anos 70 também, né? Tá aqui um autor que acho que todo mundo aqui conhece, o Habermas, falava sobre uma crise de legitimidade na década de 70. Né? Nós estamos de novo numa crise de legitimidade que é decorrente, na minha perspectiva, né? Isso é nítido nos discursos à esquerda e à direita, né? De um conjunto de medidas, aquilo que se compreende como o consenso de gerência das sociedades, um consenso liberal de gerência das sociedades, né? Que é algo que está por trás, né, das medidas, né, de austeridade e etc., que você vê emanadas de Bruxelas para os diferentes estados nacionais, no caso europeu. Né? O que há é essa crise. Tanto é que, no caso francês, em particular, há um fenômeno curioso, né, do que eu ando acompanhando, de que uma parte da esquerda vota na Marine Le Pen, né? Em protesto justamente ao consenso gerencial, né, que coloca justamente aí, acho que eu não preciso ter meias palavras, coloca essa sociedade de joelhos, né, com prioridades no âmbito, como eu falei, gerencial, né, de austeridade, etc., e não entrega, né, para essas mesmas sociedades pacotes, digamos, né, de ganhos sociais, de redução de direitos, em um momento que eu acho também, isso está na fala generalizada aqui do grupo, em um momento em que nós temos a perda de qualidade até mesmo dos trabalhos, do trabalho formal, né, aquilo que o David Naemmer, um antropólogo norte-americano, chama de espalhamento dos Mac Jobs, né? Ou seja, empregos de má qualidade, perda de qualidade também de políticas sociais, né? Muitas vezes medidas, no caso da zona do euro, de fora para dentro, ou aí citando mais uma vez Bruxelas, né, que o Aloysio lembrou, 30 segundos, isso gera um cenário de questionamento na medida em que
os governos, se nós tivermos ali como elemento histórico do novo trabalhismo para cá, né, no novo trabalhismo inglês para cá, invariavelmente aplicam as fórmulas de Bruxelas, né? Então aí você gera, na medida que você não nos traduz em mudanças práticas, você gera questionamentos estruturais ao próprio sistema e à democracia representativa liberal. Acho que é isso. Muito bom. É claro que é evidente que com 4 minutos você não vai conseguir fazer uma explanação completa, nem mediana, talvez muito reduzida do que é todo esse contexto dessa política atual, que tem aquela coisa, né, uma demanda aí de curiosidade, de informação que a gente precisa esclarecer. Mas é aqui uma pitadazinha do que vai ser na próxima segunda-feira, às 9h45, aqui a transmissão do evento A Renovação Chilena e os Desafios da Democracia na América Latina e no Brasil. Você quer comentar, quer fechar algum pensamento, Aloysio? Que vamos partir para o próximo bloco. Pois não. Lembrar que dia 20 vai passar que dia 24 agora é o segundo turno da eleição na França. A França tem, como os Estados Unidos, tem importância simbólica, a Inglaterra talvez também, mas a França, em termos de república, acho que é mais simbólica, né, para o mundo todo. E o que o Jorge falou de eleitores de esquerda querendo votar na Le Pen é realmente preocupante. Uma vitória de Le Pen seria uma bússola bastante relevante. Vamos saber daqui a 10 dias, né? E tá forte, né? Ela, bem diferentemente da última eleição, que essa dobradinha agora, né, de Le Pen e Macron, repetiu 2017. Mas aí Macron disparou. Só que dessa vez a coisa foi bem apertada ali, o resultado. Só lembrando, Cláudio, em função dessa fala do Aloysio, não é tanto o eleitorado de esquerda votando em Le Pen, mas a juventude da periferia, e o Le Pen capturou em parte na sua campanha, se dividindo em uma parte indo votar na Marine Le Pen. Perfeito. Bom, 8h33 então, breve intervalo e aí... Perdão, Aloysio? Alguém falou? Posso seguir? Então foi só o reverb aí. Vamos ao intervalo e, como diz o Aloysio, parafraseando lá o Capi, próximo bloco o negócio vai ser aqui no nosso canavial. Então, pelo jeito a coisa está também a nível de muita foiçada aí nas canas. Vamos aguardar para ver no próximo bloco o pensamento desses convidados, professores, sobre o tema do próximo bloco, que traz aí a realidade de campos na política, principalmente a disputa entre dois grupos aí polarizada também. Rapidamente o intervalo, o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em toda a região, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.